a Bíblia, queridos, ela nos apresenta vários instrumentos que movem o reino do Espírito. Nós recorremos a esses instrumentos e o reino do Espírito se move em nosso favor. Uma dessas ferramentas você conhece, muito usa, é a oração. A outra ferramenta que acabamos de usar aqui é a adoração. Nós adoramos e movemos o reino do Espírito. Nós oramos e jejuamos. A oração associada ao jejum, né? Foi uma instrução do Senhor Jesus. Essas são ferramentas que o crente conhece e aprende a usar desde o começo, desde o passo elementar da fé, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: o que fazer, o que orar, quando a crise é tamanha que a gente não sabe nem por onde começar? Olha isso. O que orar quando já oramos, e já oramos, e já jejuamos, e já oramos de novo, e nada aconteceu? O que fazer nessas situações? É esse o tema dessa noite. Já há alguns domingos, né, nós temos estudado alguns personagens da palavra de Deus, grandes personagens. O último deles foi Elias, né, que vivendo nessa pressão da crise, não é, acabou fazendo oração tola. Eu convencionei, né, de oração tolas, né, oração tola. Pediu a morte. A verdade é a seguinte, queridos: Deus não nos proíbe de abrir o coração com Ele. Na verdade, Ele quer isso mesmo, né? O Senhor não nos proíbe de, nesses momentos de aflição, de dificuldade, fazermos o que eu estou chamando aqui de oração tola, né? Oração sem pé, sem cabeça. Deus não proíbe disso, né? Ele simplesmente não atende. Ele simplesmente não atende essas orações, né? Agora, analisando a vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou por vários momentos difíceis, momentos de pressão, né? E podemos identificar uma oração que Jesus usava em momentos de dificuldade. O momento era apertado, o momento era difícil. Jesus recorria a uma oração que eu convencionei de chamar de oração inteligente, justamente para fazer um contraponto à oração tola. Fala para o teu irmão aí: existe uma oração inteligente. Fala aí, fala, não me deixa sozinho não, fala aí. Existe uma oração inteligente. Queridos, quantos de nós já não nos deparamos com circunstâncias ruins, difícil mesmo, terrível, que vão martelando o nosso emocional, vai esgotando as nossas forças, a gente vai chegando no limite e de repente a gente não vê outra alternativa a não ser admitir a derrota, a não ser admitir a impotência diante de toda aquela circunstância adversa. Quem nunca passou por isso? Como dizem os adolescentes, quem nunca? Quem nunca passou por uma situação dessa? Você ora, você jejua, você faz campanha, você ora de novo e nada acontece. Você chama alguém que Deus usa e você pede para que essa pessoa ore por você, para que na expectativa de que Deus dê a ela alguma revelação, alguma direção, e nada acontece. Quem nunca passou por uma dessa? Então, é exatamente nesta situação que você precisa aplicar essa oração que Jesus usava, a oração inteligente. É isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Pergunta para mim, ô Gil, qual é essa oração? Qual é? Não, calma. Eu vou dizer, Jesus recorreu a ela várias vezes. Aliás, os grandes milagres da palavra de Deus são resultados dessa oração. Essa oração, ela foi capaz de reverter situações adversas, ela foi capaz de transformar crise em solução fácil. Então, vamos direto para a aplicação dessa palavra. Imagina aqui comigo e em seguida a gente entra na palavra, mas por hora faça um exercício aqui comigo de imaginação. Imagine um pai à mesa, e na mesa estão os seus vários filhos, e este pai não tem
pão, não tem comida para dar aos seus filhos. Os filhos estão à mesa na expectativa de uma refeição, mas esse pai não tem como suprir essa necessidade. Olha que situação horrorosa. Olha que o Senhor nos livre disso, mas olha que situação horrorosa. Os filhos com fome, olhando para o pai, e o pai impotente. Não tem como servir, não tem o que dar, aos filhos. Que oração que você faria numa situação dessa? Não responda. Que oração você faria numa situação dessas? Não responda. Preciso te dizer, Jesus esteve exatamente nessa situação. Exatamente. De um lado, tinha uma multidão de famintos. O número era de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. De um lado tinha uma multidão de famintos, do outro lado tinha os discípulos completamente incrédulos. Um falou assim, estou ajustando aqui as contas, mas um disse assim, nem 10.000 reais daria para alimentar esse povo todo. Então, uma multidão faminta, os discípulos incrédulos, e à frente de Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Eu acho que é isso, 2 ou 3 peixes, a gente já vai ver já o texto. O povo esperava uma provisão de Jesus. E qual é a oração que Jesus fez diante da escassez? Qual é a oração que Jesus fez diante dessa circunstância? Oh Pai, por que o Senhor permitiu essa situação? Oh Pai, eu sempre fui fiel a Ti, olha que enroscada que eu estou. Oh Senhor, como é que eu vou sair dessa? Foi essa a oração que Jesus fez? Não foi essa. Essa talvez fosse a minha oração. Oh Senhor, eu sempre fui fiel e olha que situação, olha que encrenca. Essa talvez fosse a minha, talvez a sua oração, mas não foi a oração de Jesus. A oração de Jesus, a oração inteligente, chegou a hora. O Evangelho de João, o capítulo 6, o versículo 9, nós vamos ler do 9 até o 13, acho que já está na tua tela aí. Versículo 9, diz assim, um discípulo, já dizendo a Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, eu tinha dito errado aqui para cima, 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, versículo 10, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e fez a oração. Como é que está aí na tua Bíblia? Como é que está na tua tela aí em amarelo, bem grandão? Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Todo mundo comeu e ainda sobrou bastante. Qual é a oração? Jesus deu graças ao Pai. O famoso milagre da multiplicação aconteceu quando Jesus deu graças ao Pai, diante do nada, diante do muito pouco, Jesus deu graças e o milagre aconteceu, a multidão foi alimentada. Aqui está a aplicação. Aqui está a aplicação dessa oração inteligente, queridos. É quando em meio à dificuldade, quando em meio à adversidade, nós não nos deixamos contaminar com a incredulidade de alguns, nós não nos deixamos contaminar com a murmuração, com os choramingos, com a reclamação de outros, e nós reconhecemos que Deus continua sendo Deus, apesar da escassez, apesar da dificuldade. Então fazemos o quê?
apesar da dificuldade, Deus continua sendo Deus. Então eu dou graças a Deus. Diante do muito pouco, 5 pães e 2 peixes, para os discípulos era algo desprezível. Diante do muito pouco, o Senhor Jesus deu graças. E o milagre aconteceu. Uma multidão foi alimentada. Uau! Fala aí, uau! 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 O que são o que são 5 pães e 2 peixes? Para alguns, motivo de murmuração. Para alguns, motivo de oração tola. Mas para Jesus, foi alvo mas para Jesus, foi alvo de gratidão. Para alguns, não era nada. Mas para Jesus, foi alvo de gratidão. Pai, eu te dou graças. E aquilo foi suficiente para reverter uma crise e alimentar uma multidão. Para reverter. Você já imaginou como terminou? Como é que a festa que esse povo fez? Foi o necessário para reverter uma crise e transformar aquilo em festa. Então, querido, eu não sei a sua realidade. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando. Sabemos que estamos passando por tempos difíceis mesmo, mas aqui tem uma lição para nós. Aqui tem uma lição muito interessante para nós. A oração inteligente, a oração de gratidão traz a multiplicação do Senhor. A oração de gratidão traz o sobrenatural de Deus. Imagine se nós começarmos a praticar essa oração. Imagine, porque tendo dado graça, porque tendo parado de reclamar e tendo dado graça diante da cesta básica que tinha na despensa, o milagre aconteceu. A família toda comeu o mês inteiro e de nada tiveram falta. Sobrenatural, uma oração inteligente. Recurso ao qual o Senhor Jesus recorreu. É isso que você vai ver essa noite. Porque tendo dado graça diante do pequeno salário, porque tendo parado de murmurar e dado graça diante da ajuda emergencial, o dinheiro foi multiplicado. Vive-se bem e não se sabe como. Esse é o sobrenatural do Senhor. Tendo dado graça diante do subemprego, algo aconteceu, foi chamado, foi promovido, está empregado numa outra empresa. Queridos, tem um sobrenatural de Deus. Essa é uma oração poderosa, essa é uma oração que rasga os céus, essa é uma oração que abre os céus. E nós não podemos desperdiçar essa ferramenta de bênção. Essa ferramenta de bênção. Eu já contei aqui para os irmãos da igreja, talvez você já saiba, minha mãe que está acompanhando certamente vai se recordar e se emocionar com essa história, é uma história antiga. Em 1980, eu tinha 8 anos e algo de muito difícil aconteceu na nossa família. Meu pai era pastor de tempo integral numa igreja no interior do estado de São Paulo e nós vivemos uma dificuldade financeira muito grande e o fatídico dia chegou. O dia que não tinha comida para fazer uma boa refeição. Esse dia chegou. Minha mãe pegou um pouquinho daquilo, aqueles pouquinhos que vão sobrando na geladeira, juntou tudo aquilo e fez uma sopa, e essa seria a refeição de domingo. Essa refeição só daria para mim e para o meu irmão. Meu pai e minha mãe não comeriam. E então sentamos à mesa. Quem conheceu meu pai, pense num cara risonho, pense num cara brincalhão, pense num cara que não perde o bom humor, mesmo nessa situação difícil. Então sentamos à mesa e meu pai foi fazer o que sempre fez: dar graças ao Senhor pela refeição. Não é assim que você faz na tua casa? E meu pai dizia que ele fez uma oração bem longa, porque não fazia sentido acabar aquela oração. Ao final da oração, só 2 iam comer, entende? Antes que meu pai terminasse essa oração, alguém bateu no portão, alguém bateu a porta, a oração foi interrompida por alguém que bateu a porta.
E era um daqueles crentes que toda igreja tem, que chega na casa do pastor sem marcar horário, sem avisar, chega bem feliz, bem radiante. Minha família estava naquele momento melancólico, e essa pessoa chega: pastor, a gente veio almoçar, pastor, olha aí, a gente veio juntar as panelas. Era tudo que meu pai queria ouvir. Nós viemos juntar as panelas, pastor. Meu pai: glória a Deus, sejam bem-vindos, a minha panela está ali, cadê a de vocês? Cadê a de vocês? Oh, queridos, olha que coisa, tendo dado graça diante das panelas vazias, naquele dia nós fomos almoçar no restaurante. 1980, almoçar em restaurante era para poucos. Aquela família nos levou para almoçar num restaurante, e eu comi coxona de frango com a mão e mordi com gosto, e meu pai falou: isso aí, filho, detona, que a gente não sabe se vai ter uma janta. Tendo dado graça, o milagre, a transformação, a multiplicação, algo sobrenatural de Deus acontece. Isso é poderoso, meu irmão, isso é poderoso. Então, queridos, o grande ensino para nós: precisamos parar de reclamar, parar com orações tolas, parar de amaldiçoar. Começa a dar graças por aquilo que Deus já te deu. Tem algo nas suas mãos, o Senhor já te deu algo. Não menospreze o que Deus já te deu. Isso é mais do que o necessário para alimentar a multidão, tendo a graça, tendo o favor do Senhor. Tendo o favor do Senhor. Então, queridos, se eu dou, imagina você, se 5 pães e 2 peixes alimentou aquilo tudo, nós precisamos dar graças a Deus pelo que Ele já nos deu. Isso vai multiplicar na nossa vida. Senhor, eu te dou graças pelo meu emprego. Dê graças pelo teu emprego, dê graças pelo teu salário, dê graças pela tua empresa, dê graças pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido. Dê graças ao Senhor. Sabe, queridos, o Senhor deu graças pelo pouco que tinha nas mãos, e um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu, alimentou multidão. Deus quer fazer esse mesmo milagre na tua casa, desde que você faça essa oração inteligente. Uma oração que reconhece que as circunstâncias são difíceis, mas Deus está acima delas. Deus está acima delas. Vamos para uma outra situação. Vamos para a situação difícil. Essa é uma oração que Jesus só recorria em situação difícil. Uma outra situação difícil. Situação de velório. Situação de morte. Certamente você já se deparou com uma família que perdeu um parente, você já vivenciou esse clima de desespero, de tristeza, de um ambiente fúnebre. Isso nos comove, isso nos aflige, ninguém consegue ficar alheio, ninguém consegue ficar indiferente a esse ambiente de dor, de perda, de separação. É um ambiente horroroso. Todos nós conhecemos esse ambiente, um ambiente difícil. E eu preciso te dizer que Jesus se deparou com uma situação pior do que essa. Pior do que essa. Pois a família do falecido, Lázaro, a família de Lázaro, esperava que Jesus chegasse a tempo de curá-lo. Entende? Então, Jesus atrasou pelo caminho e o rapaz morreu. E quando Jesus chegou, ele se deparou com a família inconformada com a morte de Lázaro, mas também inconformada com o atraso de Jesus. Com o atraso de Jesus. Maria chega e fala, Maria, irmã de Lázaro, chega e fala: Jesus, por onde que o senhor andou? Por que o senhor demorou tanto? Se o senhor estivesse aqui, se o senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. E aí tem aquele pessoal da intriga assim do lado, fala assim: é verdade, né? Você vai ler o texto, é isso, é verdade. Olha, aquele que abriu os olhos de tantos cegos, que falta de consideração. Se tivesse chegado, o rapaz não teria morrido, né? Aqueles que gostam, né? Os murmuradores, aqueles que gostam da intriga. Então, o desespero e a tristeza daquelas pessoas bateu fundo no coração de Jesus, e você conhece o texto, e esse texto fala que Jesus chorou.
Então, queridos, aqui tem um ensinamento muito grande para que você não faça confusão. Dar graças em meio à adversidade, dar graças em meio à luta, não é negar a dor. Fala para o teu irmão aí, não é negar a dor, não é fingir que está tudo certo, não é coisa de masoquista, do tipo, eu te louvo, Deus, porque eu estou quebrado. Não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia nos mostra gente verdadeira, gente transparente, gente que sofre, gente que entristece. E Jesus também estava nessa situação. Jesus chorou com eles. Jesus se conectou emocionalmente com aquela situação e chorou com aquela família. Mas acontece, queridos, que mesmo com o rosto em lágrimas, naquele ambiente fúnebre, Jesus fez uma oração. Fala assim, Jesus fez uma oração. Qual foi essa oração? Ela está em João, o capítulo 11, o versículo 38, eu vou lendo os seguintes. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Vamos para o versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, a oração inteligente, a oração poderosa. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Você conhece a história. Lázaro ressuscitou e voltou à vida. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te dou graças. Eu sei que tu me ouves. Eu sei que a situação é ruim, eu sei que a situação é difícil, eu sei que as nuvens são negras, mas sei também que o sol continua a brilhar por de cima delas. Eu sei que a situação é bem adversa, mas também sei quem é o meu Deus, e Ele sempre me ouve e Ele sempre está comigo. É uma boa hora de você levantar na tua sala e falar amém. Eu sei que a situação é complicada, mas sei também que o meu Deus continua sendo Deus soberano e governa sobre tudo. Eu sei em quem tenho crido. Eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouves. Jesus, mesmo com o rosto em lágrima, conectado com aquela atmosfera fúnebre, Ele enxugou as lágrimas e deu graças a Deus, e um milagre aconteceu. Um defunto de 4 dias voltou à vida, oração poderosa, eu acho que cai muito bem na tua vida. Eu não sei qual que é a área da tua vida que já está morta. Eu não sei qual área da tua vida que você já sepultou. Eu não sei qual é a área da tua vida que você fala, não, nem toca nesse assunto, porque isso aí, não quero falar nesse assunto, isso cheira mal. Eu não sei qual é a área. Não sei se é o teu casamento, não sei se é a tua vida profissional, eu não sei se é o relacionamento com um familiar, se é um relacionamento com os seus filhos, eu não sei se é a tua vida de empresário, eu não sei se é a tua vida emocional, eu não sei. Mas eu sei que eu tenho uma sugestão. Eu acho que seria a hora de você fazer uma oração diferente. A hora de fazer uma oração diferente, dizendo assim, Pai, está difícil, eu não aguento mais, mas eu te dou graças, porque eu tenho a Ti. Pai, está difícil, mas eu te dou graças porque eu tenho a quem recorrer. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que os teus olhos estão fitados em mim, eu sei que a tua mão me sustenta, eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo.
Mesmo quando os meus sentimentos dizem que não, mesmo quando os meus sentimentos dizem que eu estou só e abandonado, isso não é verdade. Eu sei que o Senhor está comigo e me sustenta. Oh, queridos, é assoprado sobre nós um fôlego de vida. É assoprado pelo Espírito um consolo divino, é assoprado um contentamento celestial, quando reconhecemos a soberania de Deus e damos graças a Deus em meio ao caos. Vem um ânimo celestial, o ambiente muda, o sobrenatural acontece, o morto de 4 dias volta à vida, volta à vida. Isso pode acontecer na tua vida. Dê graças ao Senhor. Não é porque estamos mergulhados numa nuvem negra que o sol parou de brilhar lá em cima. Não é porque estamos mergulhados em meio a uma dificuldade difícil que Deus deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, Ele sempre esteve no governo, Ele sempre esteve no controle. Não é bem na tua vez que as coisas vão dar errado. Ele nunca falhou e jamais falhará. Não vai ser bem no dia, na tua vez que o sistema vai cair. Não vai ser bem na tua vez que ele vai falhar. Ouse reconhecer Deus como soberano. Ouse exaltá-lo. Ouse dar graças em meio às adversidades. Ouse fazer uso dessa ferramenta poderosa. O que eu vou te dizer, queridos, agora, é muito decepcionante. A gente quer ouvir coisa boa, mas a verdade é que as tempestades fazem parte da nossa vida. As tempestades fazem parte da nossa vida. Nós vamos recorrer a um texto de Mateus 7. Mateus 7 fala da parábola do construtor prudente, aquele que construiu a casa sobre a rocha, e fala do construtor insensato, aquele que construiu a casa sobre a areia. Veja essa situação. Vamos ler o Mateus 7, vamos ler Mateus 7, 25, que diz assim: repare na sequência de fatos, repare na sequência de adversidades. Mateus 7, 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A mesma situação se repete em Mateus 7, 27. É agora as adversidades sobre a vida do insensato. Olha isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Olha isso. O que aconteceu ao prudente também aconteceu ao insensato. O que aconteceu a um também aconteceu a outro. O que acontece a quem serve a Deus também acontece a quem não serve a Deus. A diferença é o resultado. O resultado desse versículo diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. Queridos, o que acontece ao prudente também acontece ao insensato. O resultado é diferente. Qual que é a diferença? Por que o resultado é diferente? Porque um tem um alicerce, e o alicerce é Cristo Jesus. Os insensatos sofrem, choram, reclamam, murmuram e se afligem com mais dores, se afligem com mais tristezas. Já os prudentes também sofrem, também choram, mas fazem a oração inteligente. Dão graças a Deus, porque tem a quem recorrer. Dão graças a Deus, porque sabe que apesar das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E o impossível acontece. Então, queridos, aos pés do insensato, a destruição e ruína. Ao lado do prudente, a superação, a vitória.
Dar graças a Deus, essa ferramenta, é quando Deus requer de nós extrema dependência dEle, dependência completa. Sabe, queridos, é quando a mudança não virá da nossa oração intensa, é quando a mudança não virá da oração e do jejum, não virá da campanha, não virá da nossa disciplina, da nossa aplicação, é quando Deus diz a mim e a você: pare de lutar, para de lutar, me reconheça, me exalte como Deus na tua vida, eu preciso ser exaltado na tua vida. Deus gosta de disciplina, Deus gosta de aplicação, mas tem coisas que Ele quer nos conceder mediante a ação de graças, mediante uma oração. Senhor, eu te dou graças porque eu tenho a Ti. Eu te dou graças porque eu tenho a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo possa fazer assim, ó, na tua mente. Que o Espírito Santo e você possa ampliar isso e ministrar na tua própria vida. Na tua própria vida. Vamos para a última passagem. Última passagem. Jesus já sabia, olha que situação, Jesus já sabia que em poucas horas seria traído. Jesus já sabia que em poucas horas seria entregue aos seus adversários, seria preso, seria esculachado, seria afligido e queria morrer. Jesus já sabia disso. Olha que situação adversa. Na iminência desse desastre, na iminência desse caos, já percebendo esse ambiente de conspiração, já percebendo esse ambiente de traição, de morte, qual foi a oração que Jesus fez? Foi a oração que Jesus fez na iminência de sua prisão? Qual foi a oração que Jesus fez diante de Judas, o traíra? Qual foi? Adivinha? 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 Na última ceia, você se recorda? Daqui a pouco eu vou ler um pedacinho do texto. Na última ceia, Jesus pega o pão e ilustra o que logo fariam com o corpo dele. Jesus pegou o pão e rasgou o pão. É assim que vão fazer com o meu corpo. Jesus pegou o cálice e ilustra o que seria feito com o sangue dele seria derramado. Qual foi a oração que Jesus fez na iminência dessa aflição? Mateus 26, do versículo 26 até o versículo 28, acho que já está aí na tua tela, acho que você já entendeu que oração Jesus fez. O texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e fez o quê? E deu graça. E ofereceu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, fez o quê? Deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Para perdão de pecados. Diante da iminência da morte, diante da aflição, Jesus deu graça. E tendo dado graça diante do traidor, e tendo dado graça na iminência da sua prisão e morte, um grande milagre aconteceu. Eu e você recebemos o perdão do Senhor. Eu e você fomos reconciliados para com Deus. Eu e você recebemos vida e vida abundante. A oração que mudou a história da humanidade. Estávamos todos desgarrados, tal como ovelhas desgarradas e sem pastor. Estávamos todos condenados, estávamos todos nas trevas. Mas a oração que mudou a história da humanidade começou dando graças ao Senhor em meio à aflição. E terminou lá no Calvário,
com a seguinte frase: está consumado. Está consumado. Querido, a palavra nos promete, vai chegar um dia que os problemas vão acabar. Vai chegar um dia que as aflições acabarão. O Senhor enxugará toda lágrima. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Mas como vamos viver até esse dia chegar? Como você decide viver até esse dia chegar? As tempestades são inevitáveis. As aflições e adversidades são inevitáveis. Acontece ao prudente, acontece ao insensato. Como vamos viver até o dia em que o Senhor enxugará toda lágrima? Eu já decidi, fazendo uma oração inteligente, dando graças ao Senhor. Dando graças ao Senhor diante do pouco, dando graças ao Senhor apesar da adversidade, dando graças ao Senhor apesar das densas nuvens negras, dando graças ao Senhor, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele está comigo. Amém? Eu quero te dar uma oportunidade a enxergar o que Deus já te deu. Eu quero que você comece a meditar o pouco que Deus já te deu. Eu tenho certeza que você tem mais do que 5 pães e 2 peixes. Eu tenho certeza que o Senhor já confiou a você muita coisa. O que acha de enxugar o rosto, de enxugar as lágrimas, elevar os olhos aos céus e dar graças? Hoje à noite, de acionarmos uma ferramenta poderosa em Deus, que rasga o céu e promove e traz o sobrenatural de Deus às nossas vidas. Vou convidar o grupo de louvor para subir aqui.